Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Forte, o Fortecast, onde a ciência se encontra com a prática. Hoje estou com duas professoras aqui incríveis da faculdade da pós, a professora Gabi Molinari e a professora Maria Militão. Gente, prazer ter vocês aqui. Muito prazer ter vocês duas aqui. Prazer é nosso, né, Gabi? Muito obrigada pelo convite, oportunidade maravilhosa para a gente conversar. É isso aí. Eu queria que vocês falassem um pouco da profissão de vocês, que eu vi você é profissional de educação física, você também, fisioterapeutas as duas, e você também fez pedagogia. Sim. Me conta um pouco da trajetória de vocês, eu quero saber como chegou o Pilates na vida de cada uma de vocês. Bom, vamos lá. Eu comecei o Pilates bem lá no comecinho, em 2001. Eu me formei em 2001 na faculdade, logo já fiz uma pós-graduação junto com o curso de Pilates. Na época fiz educação física, né, na FMU, e na época estavam procurando, eu trabalhava numa academia grande, estavam procurando profissionais para fazer um curso, um tal de Pilates. Nossa, falei, lá olha, atrás. 2001, 2002. E eu falei, poxa, parece que tem a ver comigo, gosto de trabalhar com postura, fiz pós em ginástica postural, vou lá. E me encantei. Eu vivo disso há 22 anos, 22, 23, né? A gente está em 2025? 23 Você começou anos, em 2002. 2002. Já abri meu primeiro estúdio, foi um dos primeiros em São Paulo. Comecei pequenininha ali, era um estúdio, só um equipamento, a minha mãe psicóloga numa sala, eu abri a minha sala do lado, atendendo uma pessoa, e hoje eu tô num galpão de quase 300 metros quadrados, com mais de 200 alunos, uma equipe grande com 10 profissionais trabalhando. Mais de 200 alunos? Mais de 200 aqui alunos. Perto, né? Na aclimação. Ai, que legal. Então, foi incrível. E aí eu fui desenvolvendo, fazendo cursos, depois eu fiz na pandemia, fiz fisioterapia, fiz esse meu primeiro curso da Polestar, depois fui atrás da Lolita San Miguel, que é a última discípula viva de Joseph Pilates, tem 90 anos lá, mora lá na Flórida. Fui atrás dela, conhecer realmente a essência do método, né? Buscar o Pilates clássico ali, a raiz, ouvir direto da fonte. Ela foi aluna de Joseph Pilates. E aí tô trabalhando só com o método Pilates, dando tanto aula no estúdio quanto cursos, né? Na faculdade. Hoje estou coordenando a pós aqui da Forte. De método Pilates e cursos em congressos, enfim, tô vivo de Pilates. Muito legal. E você, professora? Bom, o Pilates não chegou na minha vida de forma aleatória, né? Com a minha formação, como você disse, né? Educação física, fisioterapia, pedagogia, mas elas todas convergem para chegar hoje na atuação do Pilates, né? A educação física porque me dá a ciência que eu preciso do movimento, a fisioterapia porque me traz aquele olhar clínico, e a pedagogia me deu aquela forma de saber ensinar de formas diferentes, de acordo com as necessidades. Então, o Pilates chegou até mim, a primeira formação eu fiz em 2011, depois de você, mas já estava, né, com a minha formação sólida nas outras graduações, e a partir daí também abri meu estúdio, e o meu trabalho sempre foi acadêmico, sempre trabalhei em formações acadêmicas, em cursos de pós-graduação, e também com o Pilates, mais com atendimento personalizado, com o Pilates mais clínico, sempre convergendo aí as minhas graduações para a atuação do Pilates. E sua primeira formação foi educação física ou físio? Física, depois eu fiz fisioterapia. E depois pedagogia. E outras formações que a gente tem no meio do caminho, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Percebe que a gente tem mais para estudar. Exatamente. Sim, com certeza. E é super importante vocês terem essas duas formações, principalmente para os profissionais de educação física e fisioterapeutas entenderem os limites e limitações de cada uma das profissões. Porque, às vezes, eu percebo que as pessoas querem se apossar uma profissão específica, que é falar, olha, eu chancelo isso. Isso diz respeito à minha profissão. E o Pilates é uma profissão que logo no começo, pelo que eu me lembro, tá, gente? Eu me formei em 2009 e você disse que fez em 2002. Em 2009 eu me lembro que estava chegando ainda, era uma coisa muito nova, inovador o Pilates. Mas a fisioterapia falava que era muito dela e a educação física falava, não, é minha também. E ficou essa rivalidade, não rivalidade, sem ter um espaço ali determinado. Qual que é a diferença do profissional de fisioterapia dando aula de Pilates e o profissional de educação física dando aula de Pilates? E, na verdade, quem trouxe o Pilates foram os bailarinos.
né? E no começo eles foram até perseguidos e foram autuados por trabalhar com Pilates. Sério? Várias colegas que foram autuadas. Na verdade, o Pilates, ele é malhação. Tá bom. Ele é malhação. Então, ele vem ali de um trabalho corporal importante de treinamento. O que acontece? Ele também pode ser usado como reabilitação, né? Mas eu posso usá-lo, né? O método Pilates para reabilitar, posso usar um Mackenzie, posso usar um RPG, mas ele é um trabalho postural de fortalecimento. Eu chamo o Pilates de um trabalho de fortalecimento postural, porque você fortalece o corpo e foca na postura. Uhum. Não é só uma malhação ali da musculação ou só postura, não, é as duas coisas juntas. Então, o educador físico, dentro do seu escopo, ele vai trabalhar com treinamento. O fisioterapeuta, dentro do seu escopo, ele pode trabalhar também com a prevenção, que seria um treinamento, e uma reabilitação. O bailarino também poderia, parece que também tá começando a liberar. Pode. Teoricamente, sim, mas tem muita essa confusão. O crefito sempre batendo de frente, né? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas estão sempre batendo de frente. Se dão bem, mas eu digo... Eu digo Ah. que para tudo acontecer, no final de tudo, as pessoas, um defende, puxa a corda para um lado, E o outro outro pro para outro. para chegar num senso comum. É Sim. sempre isso, né? E é importante, porque eu acho, fora do Brasil, qualquer pessoa pode dar aula de Pilates. É só fazer um bom curso de formação. Eu tô lá em casa, sou dona de casa, quero fazer Pilates. Vou fazer um curso e posso trabalhar com isso. Aqui no Brasil, eu acho incrível. A gente tem que ter uma faculdade, uma Sim. graduação. Sim. Então, fora do país, você tendo a PMA, que é a única aliança internacional do Pilates Método Alliance, você tendo essa carteirinha, que a gente fala que é como se fosse uma OAB do Pilates, você pode dar aula em qualquer lugar. E não precisa ter formação acadêmica. E aqui o legal é que precisa. Então, acho que é importante. Eles podem bater de frente, mas eles têm que se alinhar, porque eles tem muito a ver uma coisa com a outra. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, eu saí mais apaixonada pela educação física. Tudo é movimento. Tudo é exercício, é dobrar e estender o braço para eu reabilitar, para eu fortalecer, para eu cuidar, né, Gabi? Sim. Meu complementaria assim, né? Eu acho que essa história da fisioterapia e da educação física, ela vem de outros tempos, Uhum. quando tinha ginástica laboral, quem é que podia, se era educação física, se era fisioterapia. A gente precisa entender que ambos profissionais trabalham com movimento. E eles trabalham com movimento em momentos diferentes. Exato. E tá tudo certo. Porque depende de qual é o objetivo desse meu cliente, do meu aluno, que me procura, eu vou trabalhar com o Pilates numa visão de reabilitação. Embora, na sua essência, não foi esse o objetivo, ele era mais malhação. Mas hoje a gente tem essa possibilidade. Então, um profissional da fisioterapia pode atuar dentro dessas perspectivas. A mesma coisa, se é para uma vertente hoje, né, falando já mais modernizado, por uma malhação, não cabe ao fisioterapeuta. Cabe ao profissional de educação física. Então, o profissional precisa saber os seus... Passar o bastão, limites, né? É o escopo Exemplo, da profissão. Toma, agora Onde é eu sua posso vez. agir? É movimento, é exercício, né? E aí precisa saber em que momento, é o que vai diferenciar qual é o profissional que vai atuar, é a situação, a condição que está aquele aluno. Sim. Né? Eu acho que É essa até onde você vai Exato, quando outro isso, profissional pra entra. tudo, Para onde Pra eu tudo, passo? né? Começo a reabilito, ou eu tô prevenção ou pós-reabilitação? Qual o momento que esse aluno E tá? acho Que que o melhor profissional? dos mundos é quando eles se conversam. Porque Sim. muitas vezes quem sai de um processo de reabilitação tem que evoluir para. Quem que vai receber para evoluir para? O profissional de educação física. Ou está comigo, o profissional de educação física. E tu dá um passo para trás. Porque, de repente, para quem que ele tem que ir? Para o fisioterapeuta. E é também saber partilhar, que eu digo. Na hora que, exemplo, reabilitei esse aluno, poxa, agora ele quer fazer um treino mais de fortalecimento. Exatamente. Poxa, olha, busque um profissional de educação física. O profissional de educação física está lá dando treinamento de fortalecimento. Deu algum problema, procure um fisioterapeuta. Então, falta essa questão até de partilhar. Equipes multidisciplinares. Sim, Exato, sim. né? E de falar que você não vai perder o aluno. Exato. Você não vai perder o paciente. Não E ter sim, essa briga de egos, né? É importante na Sim, nossa profissão do movimento. Tem que ser esse combinado do médico, o físio, o profissional de educação física. Tem que ter esse combinado. Porque Joseph Pilates dizia, o Pilates, ele é retorno à vida. Então, você vai levar o aluno... eu acho interessante que eu falo, eu não estou levando lá o aluno para diminuir a dor nas costas. Eu estou levando o aluno para ele retornar a fazer uma
caminhada, a passear com o cachorro, a voltar à vida, a ter um relacionamento e voltar pro bailinho, né? Então, eu estou voltando à vida, eu não tô só tirando a dor. Eu não tô só tirando a dor no ombro, eu tô voltando a jogar meu tênis, meu beach tênis, eu tô melhorando a vida. Então, é o que ele dizia, retorno melhorar a à qualidade vida de vida, as através atividades da de vida contrologia. diária Exatamente. e tudo mais. E como surgiu o método? Porque foi Joseph Pilates que, enfim, que trouxe tudo isso. Como que ele trouxe tudo isso? Quando? Eu não sei dessa história. Visionário, né? Queria Visionário, entender era um essa gênio, história. Foi visionário, As né? máquinas, tudo. Sim. Foi ele que, tipo, pensou em tudo? Pensou em tudo. Meu Um Deus. gênio, né? Ele era um gênio. Ele, na verdade, ele teve uma... Tem muitas biografias, né? E ele teve uma infância, assim... interessante, porque ele tinha um pai que era ginasta, também era boxeador, e tinha até um ginásio que dava aula de boxe, enfim. A mãe era uma naturopata, Nossa. então ele tinha essa vivência... Do corpo já, né? do corpo, da saúde, ele desenvolvia muito o corpo dele. Então, ele sentiu que precisava trabalhar isso no corpo dele. Desenvolveu esse trabalho de Mat Pilates com o olhar da dança, tem o olhar da ginástica da ginástica... Artística. Não, desculpa, a ginástica natural. Natural. Tava tentando Sim. lembrar, desculpa. A ginástica natural, até tem movimentos de boxe, porque tem movimentos Sim. que ele faz, que a gente faz com mola, sem mola. Então, ele trouxe essa visão geral que ele tinha. Ele olhava os animais e via os movimentos. Integrativa, né? Integrativa. Ele trouxe isso para a realidade dele. E aí tem toda a história que ele foi prisioneiro de guerra, trabalhou com feridos de guerra. Então, por isso que também tem essa visão da reabilitação muito forte. Ele criou para essa malhação, para mudança de corpo, mudança de estilo de vida, mas tem esse cuidado da reabilitação também, que é importante, que aí entra hoje na modernidade essa visão do fisioterapeuta, Sim. né? Eu diria até, Maria, para complementar, né, que o Joseph, o que ele fez, na minha visão, tá? E você me corrige, mas ele fez um apanhado de técnicas de exercícios ocidentais e Tá. orientais, né? E dentro dessa visão dele, daquilo que ele já vivia, dos pais, da própria Uhum. saúde, daquilo que ele viveu junto com, fazendo esse trabalho que ele teve na Primeira Guerra Mundial, que ele ficou trabalhando nos hospitais, ajudando a esses acamados, né? Ele fez digamos assim, vou popularizar hoje, fez um mix dessas técnicas, eu Tá. acho que não é uma... Se inspirou na yoga Então, também. ele pegou um pouco de técnica ocidental, um pouco de técnica oriental, que aonde traz exatamente esse equilíbrio entre corpo e mente. Uhum. Sim. Né? Porque as técnicas Tem a orientais respiração. tem mais essa questão da respiração, da mente. Então, e daí saiu, né, essa maravilha, maravilhoso, né? esse método E maravilhoso. quando foi isso, professora? Quando ele... Ele nasceu em 1800, ele 1840. vai para Nova York em 1926, alguma coisa assim. 1920, isso, né? mais ou menos. 1920. Olha que Gente, visionário. É claro, eu costumo dizer assim, que claro que de lá para cá a gente aprendeu muita coisa sobre o corpo, sobre o movimento, mas imagina uma pessoa nessa época. Né? Ele dizia muito que tudo vinha do centro para as extremidades. Tá. E ele não sabia. Hoje a gente tem estudos comprovando que, com eletromiografia, que qualquer movimento que a gente faça no nosso tronco, primeiro a gente tem ativação de transverso abdominal, que é Sim. aquele Que é o core. o core, né? Fala do Que colar. do Tudo que eu núcleo, vou fazer tal. vem. Lá atrás Lá ele atrás. fala sobre isso. E ele era muito interessado. Então, tem uma história que a Lolita conta, né? Que eu fiz essa formação com ela, que é aluna de Joseph. Ela fala que ele trocava, ele queria estudar os livros do vizinho dele, que era médico, e em troca o vizinho falou, tá bom, você corta a minha grama, você pode entrar na minha biblioteca. Então, ele era um autodidata, ele não tem nenhuma formação acadêmica. Então, por isso que os bailarinos também se apoderaram muito disso, porque ele começou com os bailarinos. Quando ele foi para Nova York, ele abriu um estúdio num prédio que tinha um grupo de dança da Martha Graham. Então, ele tem muitos movimentos da técnica Graham no repertório. Então, ele trabalhou muito com os bailarinos. Então, eles têm também esse direito, né? Porque era algo importante. Claro que hoje a gente precisa de todo o conhecimento, fisiologia, biomecânica, anatomia, né? Tudo vai se modernizando, Mas ele era né? autodidata, ele percebia que os resultados iam vindo. Né? Sim. Ele sistematizou, isso que é interessante. Sim. Né? Então, assim, ele com conhecimento, Uhum. porque mesmo sendo autodidata com conhecimento, Sim. ele sistematizou.
Né? Ele pegou aquilo, foi vendo, experimentou muita coisa também em si, né? Então, e aí o que acontece? Ele tem uma foto dele com 50 anos e uma com 80. Tá praticamente a mesma coisa. Um alinhamento corporal. Os músculos, você percebe que ele perdeu um pouco, né, de tônus ali com 80, mas tá ali, tá intacto, tá firme, tá forte, porque ele viveu na vida dele. Ele trouxe isso pra ele mesmo. Sim, era o essa estilo de vida independência, essa dele. autonomia. Mas primeiro ele começou com o Match Pilates, né, com Pilates de solo. E aí ele trouxe os equipamentos, Reformer, enfim, todos os outros equipamentos, isso foi surgindo com o tempo. Foi, ele criou, o primeiro patenteado foi o Reformer, e ele criou uma cama ali, que ele empurrava, voltava, colocava umas molas, e aí foi desenvolvendo e melhorando isso. Depois teve o Cadillac, também o Cadillac era uma cama com um colchão, né, e aí era só isso, e aí umas molas vindo aqui de cima, depois, eu tenho no meu estúdio um painel com muitas fotos antigas, assim, dele, e aí dá pra ver, é uma cama mesmo de hospital, e com umas amarrações em cima, com os ferros, umas armações, você fala, gente, que coisa louca, né? Mas a cadeira que eu fico imaginando, você imagina uma pessoa dessa, né, há tanto tempo atrás a gente falar, ele usar as molas, Sim. Né? E essas molas, o que isso traz, que eu acho que isso é um diferencial quando a gente fala do Pilates, especificamente equipamentos, que é o uso das molas, que a gente trabalhar a excentricidade do movimento, que é a melhor que a gente tem de qualidade do movimento, o concêntrico mais o excêntrico. Então, assim, será que foi tão consciente? Por que ele escolheu a mola? Existe um porquê disso? Sim, que ele tirava as molas das camas, né? A mola do colchão? Não do colchão, que antigamente o colchão era de espuma, mas embaixo, sabe aquelas camas antigas que tinham as molinhas? A história diz que ele tirava dali, né? Ele tirava dali, e aí eles faziam, porque como na história conta que ele ficou, né, na Primeira Guerra Mundial, ficou auxiliando. Ele foi um prisioneiro de guerra, foi para a Ilha de Man, ficou lá isolado, e ele não quis que os colegas sucumbissem às lesões, então ele falou, vamos lá, vamos treinar. Nas camas, ele pegava ali as molas e começava já a fazer esse processo até de reabilitação para que as pessoas não perdessem tanta musculatura e tudo mais. E qual que é a diferença desse uso de mola para o uso, por exemplo, do treinamento funcional com peso do próprio corpo? Porque no Match Pilates a gente usa muito mais o corpo. Sim. O peso do próprio corpo. E no Reformer, é Cadillac também, Cadillac, né? Ele continua com esse mesmo nome, né? Que é aquele que eu empurro e volto. O Reformer é aquela cama que você tá deitada e empurra. O Cadillac é o grandão. Com um negócio assim. A chair é a cadeira e o barril, né? Que é só... são 4 equipamentos, né? Os principais 4. Tem outros também, mas são os todos principais. São com mola? Não. Barril não tem mola. O barril não tem nada? Não. É só o barril e um espaldarzinho. Mas todos que tem alguma... que inclui algum tipo de força, é a mola. Tem mola, sim. Sempre mola. Mas tem repertório com pezinho também. Tá. Repertório clássico com pezinho. Mas a mola é isso, da história, aquilo que a Gabi falou. A diferença é aquilo também que a Gabi adiantou. A gente trabalha a forma concêntrica e excêntrica do movimento. Tá. E a mola, a gente fala, nossa, o equipamento é muito difícil e tal. Não, muitas vezes ali no equipamento você vai melhorar o movimento, aperfeiçoar o movimento que você viu a dificuldade dele no solo. O solo é muito mais pesado. Porque é só você e o seu corpo, né? Então, por exemplo, eu vou ter que fazer um rolamento, que a gente chama de roll-up, que tô deitada e vou rolando para subir. Eu faço com força do meu próprio corpo, abdômen, tal, contra a gravidade. Com a mola me puxa, ela me auxilia. Tá bom. Então, eu tenho essa assistência ou posso dar uma resistência para o movimento. Eu consigo variar mais. O Match Pilates... É verdade. O Match Pilates exige muito mais consciência corporal, mas a mola é exatamente isso. É você usar a mola de acordo com aquilo que a gente fala muito para o aluno, né? Se você faz uma força para você... E na volta ela vai te devolver. Então, onde você também tem que fazer a força contrária, de consciência corporal, de segurar. Então, achei o Match... Pilates e o equipamento, eles acabam se complementando muito. O Match é a base. Você não tem como aprender Pilates sem aprender o Match. O Match é a primeira coisa. Não tem como falar, fiz curso de Pilates, só equipamento. Opa, não existe. Não existe. Eu preciso fazer o instrutor Match. Precisa fazer os porque no equipamento você está replicando exercícios do Match. Tá bom. Mas com E ele precisa as adaptações. saber fazer com maestria os dois? Então, não preciso nadar para ensinar a nadar? Não, mas precisa praticar.
estar no seu próprio corpo. Você precisa, porque assim, eu falo que a gente precisa sentir no corpo para poder ensinar. Tá. Claro, você vai ensinar. Você não sabe nadar, você vai ter mais dificuldade para ensinar se você souber nadar, né? Sim, Vai ser sim. mais fácil. Então, você sentir no corpo é muito importante. Não, você não precisa ser uma bailarina, não precisa executar de forma linda, maravilhosa, mas você precisa entender aquele exercício no seu corpo e saber as suas limitações. Eu tenho as minhas limitações pelas minhas lesões. Então, eu sei que eu tenho essa dificuldade. Opa, então eu também vou dar essa adaptação para o meu aluno. Sim. Ah, a Gabi tem mais facilidade em tal coisa. Ela vai saber adaptar melhor para o aluno tal coisa. Então, eu preciso entender o corpo, o movimento no meu corpo, como que eu adapto para aquela minha dificuldade, que pode ser a mesma dificuldade do aluno. Então, eu falo que nos cursos que eu dou, eu gosto de ensinar a ensinar. Por isso, quando você falou da pedagogia, é maravilhoso, porque a pedagogia te dá a didática para ensinar. Sim. Então, essa didática, você tem que ter. Porque eu fiz já curso com bailarinas maravilhosas, mas que não, elas sabiam executar, mas não sabiam me ensinar. Eu falei, mas não tô conseguindo fazer, o que eu faço? Ah, você faz assim, ó. Aí demonstrava. Eu falei, não mas adianta. peraí, me ensina. E não sabia. E aí, às vezes, você pega uma pessoa que não tem tanta desenvoltura física, mas tem uma didática, um comando verbal, um toque. Essas são as competências que a gente... Maravilhoso. que são- E sabe que o que eu queria entender? A diferença do fortalecimento com o elástico e do fortalecimento com o peso. Existe uma diferença pensando em musculatura? Ou que eu percebo uma coisa, tá? Eu vou te falar de percepção de uma leiga. Vamos colocar na cadeira de leiga. As pessoas que fazem pilates, eu percebo um fortalecimento muito mais harmônico e do corpo inteiro, de forma harmônica, do que a pessoa que faz musculação. Eu percebo um volume muscular maior Isso. do que uma pessoa que faz um pilates. Porque você olha a pessoa que faz pilates, é aquele corpo bailarina. Uhum. Você olha, Tudo tá tudo encaixadinho, tudo definido, tudo simétrico e tudo certinho. Diferente de uma musculação. Então, qual que é a diferença? Isso é por conta do elástico ou é por conta do método? Bom, eu vou falar um pouquinho da diferença dos dois, porque isso é uma pergunta que normalmente alguns alunos vêm e perguntam, né? Eu vou ganhar massa muscular fazendo o Pilates, que aí tem essa relação da musculação. Eu sou amante da musculação também, acho que a musculação com o Pilates é uma combinação perfeita para músculo e tudo mais. Mas o Pilates a gente trabalha mais com resistência muscular localizada. Tá Quando bom. você fala do elástico e fala da mola, é a mesma ação. Sim. O peso, conforme você vai aumentando a carga, peso, hoje eu tenho 10 quilos, amanhã eu tenho 15 quilos, você vai aumentar mais a sua massa muscular. Aí você vai me complementando aqui, Maria. Já no Pilates, a gente trabalha essencialmente músculo profundo, a gente trabalha de dentro para músculos mais profundos, que vão trazer mais estabilização e mais esse fortalecimento, como eu disse, localizado, tá certo? E no Pilates, a gente também trabalha de forma global. A gente não trabalha fragmentado. Ah, mas na musculação a gente também trabalha todo o corpo. Trabalha, mas trabalha de forma fracionada. No Pilates, não. Numa aula de Pilates, eu não vou, por exemplo, trabalhar 2 costas. Você não vai escolher, vou trabalhar, é o corpo todo. Isso acaba gerando também uma harmonização desse corpo, né? E aí aplicado ao método, a essência do método, que são os princípios que fortalecem, né, esse método, eu acho que isso tudo converge para que a gente possa ter uma musculatura, uma consciência corporal, melhorar a postura. Exatamente. É apaixonante. Sim, eu acho lindo. É isso que ela falou, é global. Pilates é global. A gente não fraciona. Eu não treino bíceps, tríceps, quadríceps de forma separada. É tudo junto. Então, para eu ter qualidade de vida, para eu levantar de uma cadeira, eu preciso ter glúteo, quadríceps, bíceps, preciso ter panturrilha, preciso ter tudo. Abdômen, né? Flexores, extensores, é o global. Eu tenho uma aluna que eu nunca me esqueço, uma senhora, que ela falou, nossa, voltando no retorno à vida, né? Através da contrologia. Ela falou assim, nossa, o Pilates me deu vida. Eu comecei a ir sozinha ao banheiro. Eu consigo levantar sozinha do vaso. Quer dizer, eu preciso de tudo. Se ela ficasse só fazendo ali o movimento específico, só o agachamento e tal, você poderia melhorar. Mas eu trabalho a função, eu trabalho o equilíbrio, a consciência corporal, tudo que ela precisa. Até como apoiar a mão num apoio se ela precisar levantar, né? Porque ela precisa não só a força pura do quadríceps, eu preciso de tudo. Então, esse global é incrível, porque você trabalha o corpo completo. Não sei se respondemos o que você perguntou, mas assim, é que ele é harmônico, ele trabalha o todo. Sim.
em uma sessão, vamos trabalhar isso O todo. E por que as séries, as repetições são mais curtas? Pelo menos que eu me lembre quando eu fiz. Eu fazia 6 repetições na maioria dos movimentos. Não é igual uma musculação que você faz 3, 4 séries de 12, aí você faz de 20. Por que essa diferença na quantidade de repetições? Porque Pilates é qualidade e não quantidade. Entendi. Então, você vai fazer sempre na maior qualidade. Às vezes, você faz 1, 2 repetições, já é o suficiente. Você já entregou aquilo que eu queria ver. Entendi. Né? E não tem um sistema de contar tantos movimentos. Ele criou, sim, um sistema, né, de match, de reformer, mas é qualidade, não é quantidade. Então, você pode, no livro dele, ele sugere sempre 2, 3, 5 repetições, 6 repetições no máximo. Para você estar presente. Você vai contar uma, você fica presente. O movimento, por mais que o movimento, um exemplo, o movimento articular seja uma flexão de cotovelo, se você for aplicar essa flexão de cotovelo no método Pilates, ele vai ter outra velocidade, ela vai ter outra contração, ela vai ter... Então isso muda. E você fazendo, voltando no seu exemplo, uma flexão de cotovelo com a mola, você vai trabalhar o corpo inteiro em pé. Por exemplo, estou em pé puxando aqui uma alça. Para eu não ser puxada de volta, eu tenho que ter muita força do core para estabilizar. Na musculação... É igual correr em descida, né? Mas exato. Mas lá na musculação, o aluno poderia estar focado, sim, muda, centrado, né, a consciência. Realizando, não deixando a mas não tá. Mas não tá. É diferente. Se você tá numa academia... Não. Eu falo, tem um vídeo eu também adoro espetacular do Arnold Schwarzenegger. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Que ele fala que um vídeo muito antigo. Na verdade, tem um vídeo antigo e tem um vídeo recente dele reforçando isso que ele falou. Que ele focava sempre em se concentrar no movimento independente da carga. Teve um estudo que, na verdade, ele foi um estudo que não foi publicado, mas teve um documentário na BBC incrível, que fizeram pegaram uma parte dos alunos de uma universidade, colocaram numa câmara de isolamento, tipo estúdio, com isolamento máximo, sem nenhum ruído, nada, e falaram para que a pessoa se concentrasse sem carga nenhuma, fingindo que estava fazendo bíceps. E fizeram a eletromiografia. E colocaram a mesma pessoa em uma sala com influência externa, televisão, barulho, som, com 10 quilos. A eletromiografia deu a mesma coisa. Ele imaginando que estava com 10 quilos e só se concentrando e ele fazendo exercício. E eu acho isso incrível. Isso é pra tudo, né? E é um dos princípios do Pilates: concentração, consciência, precisão, respiração, controle, fluidez. São esses os princípios. Se você faz isso também na musculação, não é que você está fazendo um Pilates na musculação, mas você está aplicando os princípios. E isso também é uma técnica de fisioterapia. Eu tive uma paciente com miastenias graves, que é super, né, uma degeneração bem pesada. Ela começou fazendo o Pilates. O pai dela dirigia, levava apoiada, ela se apoiava no equipamento, aí ia para um lado, para o outro, não andava sozinha. Pois essa aluna foi aos poucos evoluindo até ela chegar um dia, ela dirigindo, subindo sozinha, indo para o estúdio. E eu comecei com ela assim, ela não levantava a perna, ela deitava, imagina a pessoa deitada de decúbito dorsal para levantar 90 graus o joelho, na chair position, né? Com a posição de cadeirinha ali. Ela não conseguia levantar, não tinha força. Eu falei, imagina que você está levantando. Fecha o olho, imagina. Aí ela imaginava. Aí aos pouquinhos foi levantar um pouquinho, levantou um pouquinho até ela levantar. E aí ela consegue... A nossa mente é muito poderosa. Né? Então assim, você vê o bem que aquilo levou para a vida dela. Ela voltou a andar, adulta já. Então, assim, e trabalhando também com a mente, o corpo, e Joseph Pilates dizia, Pilates é corpo, mente, espírito, né? O espírito é a presença, não levando para esse lado, né, de religião nem nada. É corpo, mente, espírito, eu estou 100% presente. É uma conexão, né? Tem que ter essa conexão. Com você mesmo. E a pessoa que, se eu tenho um aluno que quer fazer musculação e Pilates, e vocês me disseram que o Pilates trabalha o corpo todo, como que eu periodizo isso? Como que eu organizo essas aulas de Pilates com esse treino de musculação? Olha, o Pilates você pode fazer todo dia. Pode? Pode. Eu ia até perguntar isso. Posso fazer todo dia? Era a próxima pergunta. Pode. Pode fazer todo dia? E aí você faz o seu treino de musculação da forma que você achar adequado. Você global no Pilates, então entendi. O Pilates ele vai estar sempre trabalhando. Eles não brigam entre eles. Não.
Eu não preciso, exemplo, eu fiz Pilates um dia, eu preciso Você precisa coordenar a sua descansar. musculação. Você precisa coordenar o que você vai fazer na musculação, né? Treino ABC, aí ABC, isso é com você, não? continua Não, lá. ok, eu continuo no meu treino de O Pilates, musculação. ele sempre vai te trabalhar de forma global. Eu posso treinar no mesmo dia? Não, no mesmo dia, eu particularmente não diria. Tá. Não diria, nem qualquer. Acho que não teria. Eu acho que Alternar. Tipo, um dia Pilates, outro eu dia. tenho essa visão mais de olhar clínico, tá? Eu não sou mais. Eu diria que não teria necessidade. Você poderia distribuir isso ao longo da sua semana. Eu sinto assim, o Pilates para mim, né, que tenho o costume de fazer esse treino, né? Eu vivo o Pilates, treino todo dia um match. Pra mim, assim, acordei, fiz o match, fui trabalhar, fui pra musculação, fui não sei o quê. Faço em casa, faço. Então, assim... Quero essa vida. Eu faço mas mais hipopressivas em casa, eu vou fazendo. Ótimo. Mas Você gosta. Adoro. Sexta-feira eu vou fazer um cursinho de hipopressiva. Nossa, adoro. Adoro. Então, é legal. E aí, você é assim, acordei, escovei o dente, fui viver minha vida. Acordei, fiz o match Pilates. Pra você Pra faz mim. pra quê? Pra conexão com você mesmo. Pra me manter saudável, pra me manter viva. Sim. Pro meu corpo ficar ativo. Você faz todo dia também? Não faço todos os dias, mas eu faço regularmente. Você faz por quê? Porque eu acho, até porque eu vivo disso, né? A gente tá ali, vivo disso, eu digo, eu respiro isso, né? Então, assim, até para você poder, além de acreditar, é que eu tenho outros esportes, outras atividades que eu gosto de fazer. Mas quando o aluno tá ali, ele precisa aprender aquele movimento, eu gosto de sentir para poder facilitar. Toda aula que eu monto, eu sempre penso assim, como seria o modo fácil disso e o modo difícil? Tá. Então, eu gosto de fazer para que eu possa simplificar isso. Prova também, É na empatia. Sim. Né? Então, Sim. como eu gosto de praticar outras modalidades, eu acabo, na verdade, me dividindo. Quando o Pilates chegou lá atrás, que eu lembro muito quando chegou, eu fui impactada, assim. Eu falei, nossa, chegou. Eu dava até fazer estágio na... Chegou, né? Você já tinha chegado em 2002, que eu descobri o Pilates em 2009. Não, chegou aqui no Brasil em 96, talvez? 96, acho que com a Alice Becker. Por aí. Mas Mais eu acho ou que menos. demorou. Demorou. Um pouco a pegar. Não foi uma coisa que, tipo, chegou e já eu acho pegou, que 96. disseminou. 90, década de 90 pelo menos. Não, foi depois. Então, chegou a Inélia, também trouxe a Romana Krizanovska, que foi uma aluna de Joseph Pilates também. Ela trouxe para o Brasil. A Alice Becker trouxe também, que ela foi fazer um treinamento lá nos Estados Unidos com o Brent Anderson, da Polestar. Então, assim, chegou em mais ou menos meados ali, finalzinho dos anos 90. E aí, a novidade, eu lembro, eu trabalhava na Fórmula Academia. Nossa, forte. A Fórmula no Shopping Rio Dourado, que era super, né, high society, ali tudo de moderno tinha. Então, falou, a gente tá precisando de... Tanto que eles, eu lembro, né, era $7.000, sei lá quantos mil dólares, caro, e eles pagaram metade para quem tinha interesse. Então, eu falei, nossa, eu vou fazer porque é isso que eu quero, tal. E aí deu super certo, e aí virou uma febre. Aí na época eu falei, vai ser um boom do Pilates. Aí esse Pilates vai embora, e não foi. Aí depois, você falou, 2009, o boom do Pilates, vai embora, não foi. E tá crescendo, tá crescendo. E é engraçado, porque você tá falando dessas questões, na minha faculdade mesmo, quando eu fiz educação física, eu não me lembro, eu lembro, tipo, de citar o Pilates, mas eu não me lembro de aprofundarem sobre o Pilates. Não se fala na universidade, fala muito pouco. Só cita. Existe o Pilates. Essa é a minha área, eu vou falar, né? Como eu sou acadêmica, eu mexo muito, né, com currículos, né? Mas assim, eu brinco e falo que eu nem vou dizer, vocês estão falando de quando vocês se formaram, eu nem vou dizer de quando eu me formei, que não vale. Mas eu falo que a educação física que eu me formei já não é mais a educação física que está hoje, graças a Deus, porque ela foi evoluindo e tudo mais. Mas na grade curricular da educação física, não cabe tanta coisa. Não. Por isso que é importante a gente falar de pós-graduação, falar de especialização. Porque a formação de um profissional de educação física, ela é generalista. Sim. Porque você aprende esporte, você aprende dança, você aprende educação física escolar. Se for uma, aí você tem que fazer biomecânica, você tem que fazer fisiologia, você tem que fazer em 4 anos, de tudo, vamos falar a realidade, de tudo que passa, talvez, o Pilates, quando for falar sobre atividades de academia. Assim como tantas outras coisas. E eu não acho isso ruim. Eu não acho ruim, mas eu acho que tem que ser falado para despertar porque isso acaba, na verdade, dando oportunidade para que o profissional, quando ele se forma, ele possa se especializar, porque a gente precisa de profissionais que sejam
específicos mesmo, que sejam aprofundados naquele, porque o método Tem a Pilates, você tem especificidade a de cada um. especificidade de cada um. Assim que se você quiser ser técnico em basquete, se você quiser trabalhar com educação física escolar, a graduação só, ela nunca Não é o basta. Ela suficiente. pincela. Não Então, basta. ela não é suficiente para você chegar no mercado de trabalho e brigar, Não, não é. tá bom? Então Não é assim, é isso que a gente tem que pensar. Sabe por quê? Se você colocar a educação física na mesma prateleira que a medicina, e eu sempre falo que tem que estar na mesma prateleira, porque todos Tá. somos profissionais da área da saúde. A medicina, ela não dá para dar em 6 anos tudo que tem. E por claro. isso tem a residência. Exato. Você vai Exato. lá e tem a especificidade da medicina. É a mesma coisa a educação Exatamente. física. Não dá em 4 anos para se aprender tudo que tem. Então, é muita isso. coisa, por isso que tem Porque a os nichos de pós-especialização. trabalho são muito grandes. Por isso a importância da pós-graduação para você poder ser mais incisivo, né? Ser mais cirúrgico ali naquilo. Em 2009, eu fui oferecer um curso para a FMU de pós-graduação. Na verdade, eu ingênuo, assim, fui dar um curso de extensão, né? Só que tinha, acho que 400 horas, assim. Ele falou, não, mas isso está concorrendo com a pós-graduação, não dá. Faz um curso de 10 horas aí. Então, tá bom, Pilates com bola e tal. E aí, em 2009, foram os primeiros cursos de Pilates numa pós-graduação como especialização dentro de uma universidade aqui em São Paulo, que eu comecei a oferecer, porque eu trabalho com Pilates para gestante há muitos anos. Então, comecei a oferecer, aí depois foi crescendo, até virar hoje uma pós-graduação, que é maravilhoso. Então, as pessoas que têm dúvidas, né, falam, onde eu vou me formar? O que eu faço? Como que eu quero? Eu quero aprender Pilates, eu quero ser um especialista no Pilates. Então, tem que buscar algo a mais, porque é o que a Gabi falou, na graduação é muito raso. Sim. Então, você precisa conhecer um pouco mais depois, além da faculdade, buscar uma especialização, uma E depois pós-graduação, continuar, né? Porque E a vida não existe inteira. um curso que vai suprir tudo que você precisa. Acho que você precisa ser especialista naquilo e continuar buscando o conhecimento. Porque sempre chega algo novo. Porque o né? método, eu falo que o método Pilates, ele é vivo. Ele é vivo. É. E a ciência continua evoluindo. Então, Isso é incrível mesmo. Isso é incrível, porque somos humanos, É. graças a Deus. Então, eu acho que é sobre isso que nós temos que pensar, né? Para que o Pilates possa permanecer sólido, né? E prosperar, a gente precisa ter profissionais que tenham uma boa formação. E é muito importante esse conhecimento, né? Eu tendo esse conhecimento que eu fui buscar com a Lolita, né? Sendo segunda geração do método, para mim, assim, é uma honra, porque eu fui ali atrás para conhecer a essência, a raiz do método. Exato. Mas é o que você falou, a Lolita fala muito, o método é vivo, então ela incentivava a gente a criar alguns exercícios dentro do ambiente Pilates, né? Não sair disso, pensando em adaptações. E esse olhar da ciência, que a Gabi fala muito, até por ser acadêmica, né? Esse olhar da ciência tem que ir junto para poder levar o método Pilates para muito mais gente. Adaptar o método Pilates para poder levar para muito mais pacientes, Vocês sabem alunos. que ano passado, 2024, eu tive uma experiência que a prefeitura de um município aqui em São Paulo me buscou para que eu pudesse dar uma formação para os profissionais concursados da prefeitura de Pilates, solo, de Pilates, porque eles estavam levando o método para a população. E levou, e foi bacana. E aí eu falo, que coisa incrível isso, sabe? Você vê ginásios com professores capacitados para que eles possam levar o Pilates, porque hoje também, quando você fala de Pilates, É uma coisa meio elitizada. parece eu que tem acho. aquela questão do elitizado, né? Que de fato, né? É uma coisa porque- diferenciada. Porque uma aula que eu até ia entrar depois nas aulas coletivas, mas é uma Exato. aula que originalmente, aqui no Brasil, pelo menos quando começou, era bem individual, Exatamente. né? Sim. Personalizada. Então, quando você fala dessas adaptações, você fala eu achei super interessante você levar esse conhecimento proporcional e aperfeiçoar esses profissionais e levar o Pilates para todos ali. Então, foi uma experiência muito bacana de você ver os multiplicadores, os profissionais, os professores serem multiplicadores e levarem para a população também a possibilidade de conhecer.
Sim. ali o método. E Isso é uma esse coisa era bacana. o sonho de Joseph Pilates, né? Ele Levar queria pra todo levar para mundo. todo mundo. Exatamente. E isso é muito legal. Principalmente dentro dos hospitais. Ele reabilitou uma bailarina, Eve Gentry, ela fez uma mastectomia total. E ele reabilitou naquela época, como que ela... Ele era um pouco da reabilitação. Fala que não, mas ele era, né? Não, ele era então, super. ele tava sempre lá. Não, Ele através através da declarado, né? Não era declarado, Sim, é. e não era assim, através da malhação, né, que eu É. falo. Eu falo que é através da malhação. Mas ele reabilitou e ele mostrou para os médicos. Os médicos falaram, não acredito, não acredito. Ele mostrou um vídeo. Movimento Tem é no vida, é YouTube cura. tem ela fazendo quero sem ver. blusa até, Uhum. para mostrar. E quando eles falaram, nossa, a gente quer isso aqui, qual que é a sua formação? Não tenho. Ah, então não dá para levar, não dá para trazer para o hospital. E aí ele ficou super depressivo. Então assim, a gente fala, né, que hoje a gente não sabe, né, mas a gente acredita que ele ficaria muito feliz de ver De ver tudo isso. É, tudo onde isso que está chegou, acontecendo, é, onde chegou, né, E- o tamanho que tá o é método incrível, dele. Isso é incrível. E hoje, no método, vocês têm o curso de método Pilates, Uhum, né, uhum. aqui. A pessoa que sai da universidade, o profissional de educação física, não sei se cabe fisioterapeuta também. Sim, cabe. Todas essas. Eu acho que é profissional de educação física e fisioterapeuta, né? Terapeuta Isso. ocupacional não. Então, não entra. TO, e eu ouvi falar que até enfermeiros tinham liberados, mas Uhum. TO poderia Poderia. sim, porque tá dentro ali do dentro mesmo, CREFITO, né? do mesmo É. conselho. Ah, entendi. E daí ele sai da universidade, ele pode fazer, mesmo sendo iniciante ou sendo um instrutor já habilitado no método, nos mesmos que você fez, que são os outros métodos, eles podem fazer esse curso. E sair dando aula certinho e tudo certo. Ele se formando, educação física, fisioterapia, fez a pós-graduação, já tá no tem mercado de habilitação trabalho. pra E assim, dar aula. e já tem até antes, muitas vezes, porque ele já é formado antes de ser instrutor de Pilates, ele é profissional de educação física, antes de ser instrutor de Pilates, Exato. ele é fisioterapeuta. Exato. Então, ele já pode começar a trabalhar usando um pouco de conhecimento do método e assim que ele se forma com total conhecimento do método. Entendi. Então, finalizar, entrar no mercado de Dentro trabalho. da tá bom. graduação, eu costumo sempre falar para os alunos assim, você não tem que também esperar vamos supor, terminar para você saber. Então, ao longo da sua formação, Você já pode fazer o curso? Não, Ainda não curso pós-graduação, mas você mas- pode fazer cursos de extensão. Mas alguns cursos, do método Sim, já podem dá pra ser fazer. Pode. durante a Depende de faculdade? onde está sendo oferecido, cada local tem seus critérios. Mas, por exemplo, eu preciso esperar terminar a minha faculdade para eu saber se eu vou gostar de trabalhar com o método Pilates? Não. Você já pode, em alguns cursos, Tem alguma vivência, vivência. Puxa, né? É porque seu olho também vai brilhar ou não. Exato. Você vai ver se você E quer muitas fazer. vezes é durante a faculdade, a nossa formação, que a gente elimina algumas coisas e a gente se apaixona por outras que a gente nem sabia. Né? Sim. Então, e muitas vezes também ainda o mercado de trabalho na educação física, por exemplo, dá oportunidades de estagiar do Pilates, de outras áreas, enfim. Então, eu acho importante, se você está em período de formação, que você busque conhecer. Conheça, né? Claro, Pra ver o porque que você vai fazer também. Claro, quando terminar, procure né? cursos de formação que tem cursos que não atendem, que não aceitam estudantes. Pessoas, Tá? Mas tem cursos que são de poucas horas, que são para conhecimento que atendem. Aqueles que atendem. são complementares. Exato, né? Uma hora acaba complementar como e tal. atividades complementares, mas aí ele vai começando. Puxa, isso me interessou. Né? Então, acho que é por aqui que eu quero. E aí, isso vai te diferenciando já na longo da sua formação. Não, isso é muito legal. E também no curso de vocês, você trouxe, logo no início que a gente estava conversando, sem o microfone, a respeito dessas novidades que tem no mercado. Porque hoje surgiram, eu não sei se é de agora, eu não sei se veio de fora, as aulas coletivas de Pilates. Então, tem várias aulas chegando. Pilates parece que voltou com tudo. Tá no hype, né? Absurdo. Eu fui na Fitness Brasil agora, Sim. não sei se vocês Eu chegaram fui, sim. aí. Nossa, vários estandes de pilates, com várias máquinas incríveis, com televisão, com um monte de coisa. E essas inovações e tudo isso que ele vai encontrar no mercado de trabalho, as opções que ele tem no mercado de trabalho, vocês também trazem no curso? Sim, é bem amplo e visando justamente essas novidades, porque ele tem que entrar no mercado de trabalho. Então, ele poder trabalhar numa clínica pequena, num estúdio de aulas coletivas, individualizadas, e essas novas tendências que são o Pilates Fitness, né? Sim, Que a gente tem 10 reformers, 15, 20 reformers, né? Lá vou eu com a minha pitadinha de olhar diferente, né?
Não é meu olhar, que eu sempre falo que é o meu olhar de fisioterapeuta, né? E o mercado de trabalho, não, além de todas essas que nós falamos, por isso que nós falamos, o Pilates, ele abriu vários nichos, né? Dá para trabalhar com gestante, que você falou, dá para trabalhar, né? Ela também está relacionada à oportunidade de trabalho em políticas públicas. Sim. Porque, por exemplo, as PICs, né? Sim. Que são as práticas integrativas complementares, que A gente são... terminou agora um livro no CREF sobre as PICs. que são sustentadas, né, pelo SUS. O Pilates é uma das 29 práticas que estão lá, que fala do que as PICs, né? De uma abordagem, de uma visão holística, integrativa. Então, assim, você vê... E o Match Pilates adaptado, né? Dá para você levar para as... Então, assim, tá ali, né? Mais uma possibilidade que você tem de trabalhar no mercado de trabalho, além de todas essas que nós estamos falando. Porque o equipamento em si, ele acaba sendo caro para levar para um ambiente assim, mas o Match Pilates é bem caro, né? Mais ou menos. Bem hoje caro não é bem caro. Hoje em dia tá bem acessível. Eu vi alguns até portáteis, a pessoa procurando na internet. Que tem em casa, né? Tem em casa, um que... embaixo da cama. Mas muitas pessoas têm mesmo, em muitos alunos. Na pandemia, eu deixei meu kit lá em casa, tem um fininho, com um tapetinho, aí você vira, tem uma molinha, não sei se você já viu esse daí, eu vi na internet, já queria achando comprar. que ela tá se interessando. Não, falei pra já você, tá. que você mora perto de casa, eu já vou lá, já vou. Não, isso. minha filha, eu e minha filha, a gente já vai, eu já vou pra lá. E a gente tem que olhar para essas tendências de uma forma positiva, que a gente vai precisar de mais instrutores capacitados, né? Não olhar e falar, mas isso não é Pilates. Não, é o Pilates que está vindo, então vamos preparar bem o pessoal e colocar com qualidade no mercado de trabalho, para atender bem os clientes, os pacientes, os alunos, para ninguém sair lesionado, né? Porque o que a gente também vê de vídeo maluco na internet, então tendo uma boa formação, essa base importante para depois você criar, mas você tem que ter uma base ali. Com certeza. Eu acho que esse profissional ele tem que ter muito fundamentado o seu conhecimento técnico, né? Para que ele não seja um aplicador de exercício, né? Replicador de exercício, né? Mas que ele, de fato, possa educar o movimento, que é isso que o Pilates faz, né? Ele educa o movimento, ele faz com que a pessoa se aproprie do seu próprio corpo, através da consciência corporal, através do movimento realizado. Então, isso é uma coisa bacana, né? Porque o movimento, ele é uma ferramenta. Sim. Ele vai ser uma ferramenta. O nosso corpo vai ser a potência. E os profissionais vão ser esses mediadores. E esses mediadores, entre o exercício, entre o movimento, né, no caso do Pilates, e o nosso corpo, precisam estar muito bem preparados. Né? Preparados em vários sentidos, né? De técnicos, conhecer os limites do seu aluno, conhecer as progressões. Ter a didática empática. E aí, isso que eu ia te falar, essas duas coisas que para mim são fundamentais hoje nos profissionais de educação física, no geral, que é eles saberem se comunicar adequadamente, uma comunicação assertiva com o aluno e empatia. Porque não adianta você só chegar lá e se você não ouve o seu aluno. Se você não ouve o seu aluno, você não entende o que ele quer. Não adianta eu olhar hoje com essa possibilidade que a gente tem de inteligência artificial, de olhar exercícios, de replicar, e tá tudo bem de eu olhar lá, eu olhar e quiser replicar isso, mas você precisa entender se aquilo é bom para o seu aluno, se aquilo faz sentido para o seu aluno. Você nunca vai eliminar o trabalho humano, né? Exato. E aí é onde esse profissional, com essa formação sólida, vai fazer com que o Pilates possa perdurar, né, nas tendências, de forma responsável, com seriedade. E com a sua natureza, né? Sem sair da sua a sua natureza. Porque aí vai acontecer, no meio do caminho vai ter, né? Aqueles que vão... Vai desconfigurando, né? Aí você fala, opa, volta pra cá. E entender que Pilates não é fazer qualquer exercício no equipamento. É isso. Tem um sistema. Joseph Pilates criou sequências que devem ser respeitadas. Então, ele criou uma sequência no Match, ele criou uma sequência no Reformer, criou exercícios e repertórios nos outros equipamentos, que a gente tenha um olhar crítico e saiba escolher os exercícios para determinados alunos. A Lolita, ela sempre dizia que Pilates é como se fosse uma caixinha de joias. Então, eu vou escolher a joia para aquele momento. Estou com um pretinho básico, vou pôr uma pérola, vou pôr um rubi. Então, para aquele aluno, o corpo que está na minha frente vai precisar de um momento específico, de um exercício específico naquele momento, na verdade, né? E eu gosto muito das frases do Joseph. Ele dizia
que o nosso corpo é uma joia preciosa, né? E não, ele dizia assim, o seu corpo é uma joia preciosa, vem aqui que eu vou lapidar, né? Nós vamos lapidar o seu corpo. Então é isso, ter esse olhar do cuidado, trabalhar com pessoas, escuta o tempo inteiro, é troca, é escuta, tem que ter empatia, tem que ter paciência, tem que ter um autocontrole, né? Por isso que eu falo, a gente que trabalha com Pilates, a gente não vive... Não tem como também passar isso, porque é um autocontrole que eu vou ter comigo para eu poder ensinar para o meu aluno, né? Então, eu vou ter que trabalhar a minha consciência, a minha respiração, a minha fluidez, a minha precisão, para eu poder passar isso para o meu aluno. Senão, ele é como se eu estivesse enganando ali, né? Ele tem que entender. É só passar no exercício. Sim. Agora faz um roll-up, um rollover, um 100. Mas o que é? Para que é? Imagina um 100. Você vê uma pessoa fazendo um 100 e fala, o que esse maluco tá batendo o braço ali do lado e respirando 100 vezes? O que tá se afogando? Não, tem todo um porquê, né? E o de Joseph Pilates, ele falava, né? O aluno, ele tem que se tornar independente do professor. Se você criar ele sempre dependente de você, seu trabalho tá errado. Então, o aluno, ele tem que ser independente, ele tem que chegar, tem que mexer na bola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sair melhor do que ele entrou. Nunca ele pode sair de uma aula pior. Né, tem que ter segurança. E aí é isso que dá sentido ao Pilates, né? Ele ganhar essa autonomia do autocuidado, né? Exato. E isso é super importante. E pensando no curso de vocês, no método Pilates, o que o profissional de educação física e o profissional de fisioterapia, de terapia ocupacional, podem esperar do curso? Eles vão sair sabendo tudo? O que eles vão ter ali de grade curricular? Como que é o curso? Então, o curso, ele tá bem montado, muito completo, até porque, como eu trabalho há muito tempo, eu já dei formação no meu estúdio, eu quis trazer essa formação, essa visão da formação muito muito exercício, muita prática, para a gente aprender a ensinar o exercício. Então, vai ter toda a parte teórica de biomecânica, anatomia, fisiologia, a parte histórica que é importante. Então, precisa entender o que é o método Pilates, né? Ele tem essa filosofia, precisa entender o que é e não só replicar exercícios. E todos os equipamentos, então, o aluno vai aprender pré-Pilates, Mat Pilates, acessórios clássicos e contemporâneos, vai aprender todos os equipamentos, adaptações, progressões, regressões, grupos especiais. Então, sai fazer completo, né? Sai completo, claro, e depois eu quero só trabalhar com gestante, vai se especializar, mas vai ter mais uma gestante. vertente. Quanto tempo é? 1 ano. 1 ano de formação. Um Então, ano. ele Aos sai finais de completo. semana. Ele sai um especialista, né? Especialista. Falar que ele vai sair com todo o conhecimento, a gente nunca sai com todo o É que é conhecimento em lugar muita nenhum, coisa, né? Mas é o que ela falou. Eu acho que é o princípio, né? A base para você poder sair. A gente quer chegar perto do ideal mesmo, ser um curso diferenciado. A equipe está incrível, com profissionais maravilhosos, e o curso está muito bem desenhado. Para começar e sair com essa precisão, essa fluidez. O aluno tem que entender no corpo e muita prática. Não adianta ficar ali sentadinho no fundo só anotando, não, precisa viver, precisa praticar, para entender mesmo no seu próprio corpo, para poder você levar essa mudança de vida para o seu aluno. Quando você vê que você consegue trazer qualidade de vida, vê a mudança de vida, vê um aluno retornando à vida, você fala, valeu a pena, todo esforço valeu a pena. Né? Isso é espetacular. E se eles quiserem fazer, quem está assistindo a gente, tem algum cupom? Onde que eles encontram? Como é que é? Na Forte, mas só que a professora vai falar sobre os caminhos aqui. Então, é na Faculdade Forte e tem um cupom de desconto para quem assistiu esse podcast. O cupom é Maria Militão. Tudo junto, sem o acento, 20% de desconto. Que maravilha! Que maravilha! Imperdível. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Podia ter feito uma aula aqui, né? Podia ter feito uma aula com ela. Vamos pôr né? ela para fazer match? Vamos pôr ela aqui na mesa fazer um 100? Eu vou fazer aqui. Não, é sério, eu já fiz. Gosto muito de Pilates. Queria voltar a fazer, porque à medida que a idade vai passando, a gente precisa mais. A idade. Eu preciso. Carinha dela. Precisa não tem jeito. Isso é uma coisa boa, ó. O Pilates é para todas as idades. Todas. Sim. Eu tenho Todas alunos Mas com foi a época que eu 90. senti menos dor. Que eu falo que, independente de qualquer coisa, da parte de reabilitação, tudo, eu tive muita consciência corporal, principalmente para fazer a musculação, para correr. Pra tudo. Sim. Então, eu tinha uma Seu dia a consciência dia. absurda. Exato. O Pilates, ele vai melhorar a sua musculação, vai melhorar o seu esporte, vai melhorar o seu trabalho, o seu dia a dia, qualidade de vida, as AVDs, tudo. Mas eu queria agradecer o trabalho de vocês, que é legal. incrível. Parabéns.
Vou Muito fazer obrigada. aulas com vocês e postar. Obrigada pela na oportunidade de falar do Pilates, que é algo que a gente é Exato. apaixonado, e também de falar desse curso que vai ser maravilhoso e é uma oportunidade para quem estiver ouvindo participar, que vai mudar o mercado de trabalho mesmo, tá? Um curso muito bem desenhado e eu acho que vai alavancar o Com mercado do certeza. Pilates. Se você estiver interessado, né, em de fato trabalhar com Pilates, então procura um curso como o nosso, que vai trazer todas as informações e toda a base importante para começar no Isso aí. mercado. Obrigada, gente. Obrigada a a você que assistiu ao podcast. Se você gostou, curta, compartilhe. Não se esqueça de acessar todos os cursos da Faculdade Forte. Espero você no próximo. Tchau!